Material, tá? Um caderno, uma caneta, lápis, borracha. Vamos resolver as questões aí a respeito das orações subordinadas adverbiais e assim finalizar o assunto orações subordinadas, tá? Que nós já iniciamos há um tempinho, já mastigamos um bocadinho. Na aula passada nós falamos sobre a teoria das orações subordinadas adverbiais e agora a gente vai para as questões, belezinha? Vamos lá, pega aí um caderninho para a gente começar a responder as questões. A primeira questão diz: classifique as orações subordinadas adverbiais. Letra A. Você será aprovado porque estudou muito. Observem que a oração já está em negrito, já está destacada. Porque estudou muito. Ele está dizendo aí, você será aprovado por que causa? Qual a causa de você ser aprovado? Porque estudou muito. Então, quando ele diz que você será aprovado porque estudou muito é uma oração subordinada adverbial causal, porque indica a causa de você ser aprovado, ou seja, estudar muito. Então, estudem muito para que vocês façam uma excelente prova, beleza? Estudem muito. Eu me comportei tão bem que pude passear no parque. Lembra aquele macete que eu dei para vocês? O que antecedido de expressões intensificadoras como tão, tanto e tamanho. Olha aí, tão que. Quando isso acontece, a ideia será sempre de consequência. Eu me comportei tão bem que pude passear no parque. Então, a consequência de eu ter me comportado bem foi poder passear no parque. Então, quando ele destaca tão que pude passear no parque, você vai marcar ou classificar como oração subordinada adverbial consecutiva. Lembra do macete, anota aí, gente. Pega o caderninho e coloca. O que quando antecedido de palavras intensificadoras como tão, tanto, tamanho, tal, ele vai dar a ideia de consequência. Então nós temos aí uma oração subordinada adverbial consecutiva. Letra C de casa. Caso necessite de maiores informações, envie um e-mail para o responsável. Caso necessite de maiores informações, envie um e-mail para o responsável. Ou seja, você só vai enviar o e-mail para o responsável se necessitar, na condição de necessitar de maiores informações. Então, caso necessite, indica condição. Então, nós temos uma oração subordinada adverbial condicional. Então, a condição de eu enviar um e-mail para o responsável é eu necessitar de maiores informações. Então, caso indica condição, portanto, oração subordinada adverbial condicional. Belezinha? Letra D de dado, D de docinho, D de Deus abençoe vocês, para que vocês façam excelentes provas e para que tenham vontade de estudar. Estuda, galera. Vamos estudar, hein? Letra D diz: fui aprovada, embora não tenha estudado muito. O racional é que nós entendamos o seguinte, que para ser aprovado tem que estudar muito. Então, quando ele diz fui aprovada, embora não tenha estudado muito, essa ideia é contraditória. Porque para que eu seja aprovado, eu preciso me debruçar, eu preciso me esmeirar, eu preciso estudar muito. Então, quando ele diz embora, ele está estabelecendo aí uma ideia contrária. Então, fui aprovado, embora não tenha estudado muito, a ideia é contraditória, a ideia de oposição. E nas orações adverbiais, aquela que dá a ideia de oposição é a oração subordinada adverbial concessiva. Então, quando ele diz fui embora não tenha estudado muito, a segunda oração você vai classificar como oração subordinada adverbial concessiva. Resposta da letra D de dado, D de docinho, D de Deus abençoe. Letra E de escola. Compramos as passagens a fim de que pudéssemos viajar logo. Opa, a fim de que? Com que finalidade nós compramos a passagem? Para que pudéssemos viajar logo. Então, a fim de que pudéssemos viajar logo é uma oração subordinada adverbial final. A fim de que estabelece semanticamente a ideia de finalidade. Lembra do que eu disse lá na aula? Eu disse que as conjunções adverbiais
elas estabelecem um valor semântico. Lá na letra A, o porquê indica o valor semântico de causa. Na letra B, tão que indica o valor semântico de consequência. Na letra C, caso, se indica o valor semântico de condição. Na letra D, embora indica o valor semântico de oposição, concessão. E na letra E, a fim de que, da ideia de finalidade. Beleza? Primeira questão foi para o espaço, vamos agora para a segunda questão. Observe o uso da conjunção causal nas frases abaixo e relacione as colunas quanto à relação sintática estabelecida pela oração subordinada apresentada por ela. O que ele está colocando? Ele está colocando aí a conjunção como, que aparece 3 vezes. E o como, gente, lá nas orações subordinadas adverbiais, ele pode ser tanto causal, como comparativo, como conformativo. Mas esse macete eu já passei para vocês. Então, nós vamos estabelecer aí nas frases a relação que tem. Na letra A diz, Pedro não foi tão atencioso como deveria. Pedro não foi tão atencioso como deveria. Esse como está dando a ideia de causa, está dando a ideia de comparação ou está dando a ideia de conformidade. Vamos lá, vamos para o valor semântico no período. Pedro não foi tão atencioso como deveria ter sido, né? A continuidade da frase seria essa. Então, ele está comparando a falta de atenção de Pedro com a que ele deveria estabelecer. Então, a primeira, a letra A, ela é comparativa. E aí você coloca no segundo, lá na segunda coluna lá embaixo, oração subordinada adverbial comparativa, letra A de amor. Na letra B diz, como ninguém respondeu meu e-mail, resolvi ir à empresa pessoalmente. Qual foi a causa para ele ir à empresa pessoalmente? Por quê? Porque ninguém respondeu o seu e-mail. Esse como da letra B, ele vai ser substituído pela conjunção por quê? Porque ninguém respondeu o meu e-mail, resolvi ir à empresa. Então, a causa dele ter ido à empresa foi porque ninguém respondeu ao seu e-mail. E esse como no início, aí vai um macete. Não é regra pré-estabelecida, mas comumente assim. Atenção, viu? Normalmente, olha o que eu estou falando, normalmente, quando o como aparecer no início do período, ele vai estabelecer a ideia de causa. Ele aparecendo no início do período, normalmente ele dá a ideia de causa. E vai ser substituído pelo conectivo. Por quê? Porque ninguém respondeu meu e-mail, resolvi ir à empresa. Então, a ideia estabelecida na letra B é de causa. Então, a letra B você vai colocar no primeiro quadrante quando ele diz oração subordinada adverbial causal. Por fim, a letra C, quando ele diz fiz o tratamento como determinou o médico. Fiz o tratamento conforme determinou o médico. Então, ele está marcando uma ideia de conformidade. Este como da letra C vai ser substituído pelo conectivo conforme, que é o principal conectivo conformativo da língua portuguesa. Então, na letra C, eu tenho uma oração subordinada adverbial conformativa, que está lá no último quadrante, vocês marcam lá, letra C de casa, C de coração de estudante, beleza? Segunda questão também já foi, vamos agora à terceira questão. Leia atentamente o seguinte trecho do texto para responder à questão. Então, os peixes jovens já não era mais possível segurá-los. Agitavam as nadadeiras nas margens lodosas para ver se funcionavam como patas, como haviam conseguido fazer os mais dotados. O que é que ele quer? Ainda tem um finalzinho. Mas, precisamente naqueles tempos, se acentuavam as diferenças entre nós. As palavras destacadas indicam respectivamente. O que ele destacou foram conectivos, foram conjunções. Para, como, o como novamente, e depois o mais. Qual o valor semântico que estas conjunções, que estes conectivos estão estabelecendo? Vamos lá, vamos voltar à leitura do texto. Então, os peixes jovens já não eram mais possível segurá-los. Agitavam as nadadeiras nas margens lodosas para ver, ou seja, com a finalidade, eles agitam as nadadeiras com a finalidade de ver se elas funcionavam. Então, esse primeiro conectivo aí, o para,
estabelece a ideia de finalidade. Se ele estabelece a ideia de finalidade, temos duas alternativas possíveis, né? Que ele começa falando sobre finalidade. Letras A e D. A de amor e D de dado, D de docinho. Beleza. Continuando. Para ver se funcionavam como patas. Olha só, ele pega o como e compara as nadadeiras dos peixes com as patas de uma pata. Não é isso? Então ele está comparando, nesse segundo caso, o conectivo como, ele está comparando. Se é comparativo, opa, mato então a questão, não pode ser mais a letra A. Porque a letra A diz que dá ideia de oposição. E o conectivo como, ele nunca vai dar ideia de oposição. Ou ele é comparativo, ou ele é conformativo, ou ele é causal, como nós já vimos. Então esse como aí está comparando as nadadeiras com as patas. Mas vamos continuar. Como haviam conseguido fazer os mais dotados? Conforme haviam, observe que este como agora vai ser substituído pelo conectivo conforme, portanto, é um conectivo conformativo, como está dizendo a letra D, está falando em conformidade. Mas, precisamente naqueles tempos, se acentuavam as diferenças entre nós. E esse mais dá a ideia de oposição, de contraste e resposta. Letra D de dado, D de docinho, D de Deus abençoe vocês, para que vocês possam estudar muito e fazer uma excelente prova, beleza? Quarta questão. Na quarta questão diz: temos uma oração subordinada adverbial concessiva em. Bom, antes de irmos para as questões, vamos entender o que é uma oração subordinada adverbial concessiva. Já falamos sobre isso. Concessivo é o contrário. É estabelecer uma ideia contraditória, oposta. Uma ideia de concessão. Na letra A ele diz: se eu tivesse dinheiro, compraria hoje um carro. A condição de eu comprar o carro é se eu tiver dinheiro. Então esse se aí não estabelece a ideia de concessão, e sim de condição. Letra A, this is impossible. Don't condition, tá? Letra B de bola. Fizemos a consulta conforme a solicitação dos auditores. Opa, o conectivo é esse aí, ó, conformativo, o conforme. Mas ele quer que eu estabeleça um exemplo de concessão, ideia contrária. E aí não tem uma ideia contrária, e sim de conformidade. Letra B, também impossível. Letra C. Enquanto a mídia entrevistava o especialista, observe que enquanto é no momento, no tempo. Portanto, enquanto dá ideia de tempo, é um conectivo temporal. Se é temporal, também não pode ser a letra C de casa, porque ele quer uma ideia contrária ou concessiva, e isso também não está na letra C. Letra D. O especialista não concordará com sua opinião, por mais que você insista. Olha só, por mais que você insista, ele não vai concordar. Então, se ele não vai concordar, por que você está insistindo? Então, aí sim, eu tenho uma ideia contrária. Resposta, letra D de dado, D de delícia, D de Deus abençoe vocês. Quarta questão também já foi, gente. Vamos para a quinta questão. As orações subordinadas adverbiais assinaladas estão classificadas. Assinale a alternativa cuja classificação esteja errada. Ele deu um exemplo, classificou ao lado e uma delas tem uma classificação errada. E é isso que nós iremos ver here and now. Aqui e agora. Let's go, boys. Let's go, girls. Come with me. Vem comigo. Letra A. Na letra A diz: nunca chegará ao fim por mais depressa que ande. Opa, por mais depressa que ande, nunca vai chegar ao fim. Então por que eu estou chegando? Porque eu estou indo depressa. Então nós temos uma ideia contrária. Se tem uma ideia contrária, eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva. Letra A ele diz isso. Então tá certo a letra A, não posso marcar a letra A, porque ele quer que eu marque a classificação errada. E essa está certa. Letra B de bola. Era tal a serenidade da tarde que, opa, tal que, tanto que, tamanho que, tão que, estabelece a ideia de consequência. Não esquece isso, ó. Era tal a serenidade da tarde que se percebia o sino de uma freguesia distante, dobrando afinados. Opa, a serenidade da tarde era tal que estabelece uma ideia de consequência. Letra B também tem a sua classificação corretíssima. Letra B, tudo certo, nada errado. Na letra C, mesmo que faça calor,
não poderemos nadar. Peraí, mas se faz calor, a ideia é de que eu nade, de que eu vá à praia, de que eu tome banho. Então, se está fazendo calor e eu não posso nadar, significa dizer que a ideia é contrária. Se a ideia é contrária, eu tenho uma ideia concessiva. E ele diz aí, na letra C, classificando, que a oração é subordinada adverbial concessiva. Também está certo. Ele quer que eu marque a errada. E essa está certa. This is impossible também para a letra C de casa, C de coração de estudante. Letra D de dado, D de Deus, D de delícia. Vamos lá? Ela era tão medrosa que, gente, pega os macetes, tão que, tanto que, tamanho que, tal que, sempre dará a ideia de consequência. A ideia é consecutiva. E ele está dizendo aí que a oração é subordinada comparativa. Não há uma comparação. Ela era tão medrosa que não saía de casa. A consequência dela ter medo é não sair de casa. Então, não é comparativa e sim consecutiva. Ele quer que eu classifique a errada. A errada é a letra D de dado, D de delícia. D de Deus nos abençoe para daqui a mais ou menos uma semana e meia fazermos uma excelente prova. Massa. E a letra E diz: se tudo correr bem, levar-te-ei à Europa. A condição de levar alguém à Europa é se tudo correr bem. Ele chama de condicional. Corretinha, a letra E não pode ser. Já marcamos então a letra D de dado. Sexta e última questão. No período, e quanto mais andava, mais tinha vontade. Olha a proporção. Quanto mais andava, mais tinha vontade. Nós temos uma ideia de proporção. E ele diz aí, ocorre ideia de proporção. Assinale a opção em que tal ideia não ocorre. Ou seja, ele quer que eu marque a alternativa que não dá ideia de proporção. 4 vão dar ideia de proporção e uma não vai dar. Essa é que ele quer, a que não dá ideia de proporção. Beleza? Então vamos lá. Letra A. Quanto mais leio este autor, menos o entendo. Olha a proporção. Quanto mais ele lê, menos ele entende. É uma proporção contrária, mas é proporção. Porque a linguagem deve ser difícil, a linguagem não é fácil. Por exemplo, quem lê Angústia, quem lê Memórias Póstumas de Brás Cubas, nem sempre consegue entender a linguagem porque não é uma linguagem de fácil acesso. Tá? Então a linguagem aí deve ser uma linguagem difícil, por isso que ele não entende. Então é uma proporção contrária. Na letra B, choveu tanto, choveu tanto que não podemos sair. Tanto que não dá ideia de proporção, gente. Dá ideia de consequência. Ou seja, na letra B eu tenho uma ideia consecutiva e não proporcional. Com certeza a resposta é a letra B. Mas vamos para as outras alternativas. À medida que corria o ano, nosso trabalho era maior. Então, à medida que corria, o trabalho era maior. Temos uma ideia de proporção. Quanto menos vontade, mais negligência. Uma proporção. Quanto mais se lê, mais se aprende. Aí tem um macetezinho, gente, ó. Quando aparecer quanto mais é proporção direta. Quando aparecer quanto menos mais e quanto mais menos é proporção inversa. Tá? Isso acontece nas letras A e D, proporção inversa. Então a resposta para essa questão, letra B de bola, porque nós não temos uma ideia de proporção e sim uma ideia de consequência. Tanto que mostra uma relação consecutiva e não proporcional. Finalizamos então questões referentes ao assunto orações subordinadas adverbiais. Lembrando, 9 são as orações adverbiais. Lembra aquele C a sexta TPF. Causal, condicional, concessiva, consecutiva, conformativa, comparativa, temporal, proporcional e final. 9 orações subordinadas adverbiais, cada conjunção estabelecendo seu valor semântico, diferente das orações subordinadas substantivas. Lá nas substantivas, nós temos conjunção integrante. Lembra disso? Aqui não. Aqui nós temos conjunções que estabelecem um valor semântico. Beleza, gente? Finalizamos aí. Façam questões, façam as anotações aí no caderno, estudem para que vocês façam uma excelente prova e obtenham um excelente resultado. Belezinha? Até a próxima, se Deus quiser.